Sejam muito bem-vindos ao podcast Value Drivers, o seu podcast de IA para negócios. Se está cansado de ouvir marqueteiro barato falando besteira de IA na internet, esse podcast é para você, porque aqui a gente fala de IA que de fato move o ponteiro do negócio, né, Euler? Eu sou André Lopes, faço parte de um time de arquitetos especialistas de IA na Salesforce, um time global. Estou aqui com o Euler, meu co-host, gerente sênior de dados e IA na Accenture. E Euler, quem que é nosso convidado de hoje, cara? Hoje a gente está com alguém que de fato tira valor de IA, está nas trincheiras, está há mais de 10 anos empreendendo. Temos o prazer de receber Bruno Rezende. Seja muito bem-vindo, meu caro. Vou falar brevemente aqui sobre a bio dele. Hoje ele é CEO da For Intelligence. A For Intelligence ela é uma plataforma de IA para projeção de mercado, previsão de demandas e cenários econômicos. Hoje ela conta com quase 120 colaboradores. Ela fez uma aquisição recente de áreas de negócio da LCA, as áreas de macroeconomia e inteligência de mercado. Ela tem uma meta de faturamento de 50 milhões para 2026. Está com uma carteira de clientes como ABI, Ambev, Diageo, Bradesco, Santander, VLI e Heineken. E ela hoje é investida por Bradesco e a Airborne, um fundo de venture capital. Além desse histórico aí de empreendedorismo de sucesso, o Bruno Rezende ele foi, por 10 anos, participou de uma consultoria chamada 4E, onde ele chegou a partner, sócio. De formação acadêmica, ele é econometrista na USP, tem diversas pós-graduações em Stanford, Babson College e um nome que é complexo aqui de pronunciar, que é Durham University. Saiu meio quadrado aí, hein? É isso, meu caro, seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade. Boa, a gente agradece, cara. Bruno, começa contando um pouquinho pra gente da sua história. Quem que é você, cara? Como que é sua jornada empreendedora? Por que decidiu empreender há quase 10 anos atrás? E como tem sido essa jornada? Eu empreendi também, eu tive uma startup por muito menos tempo que você. Fiquei 1 ano empreendendo. Sei como é difícil. Então, começar, parabéns pela persistência, Obrigado. Pela garra, pelo resultado, pelo sucesso. Mas conta um pouquinho pra gente da sua história, do porquê empreender e, cara, como foi o trajeto até aqui e onde vocês estão hoje. Legal. Bom, vamos lá. Então, voltando... Eu sou economista de formação, né? Sou mineiro, né? Nasci em Minas Gerais, vim para São Paulo novo ainda, tinha uns 10, 11 anos de idade, fiz colégio aqui, entrei na faculdade de economia e logo na faculdade eu já fui trabalhar como estagiário em uma consultoria econômica, na Tendências Consultoria Econômica. E lá eu comecei a me especializar nessa parte mais de métodos quantitativos e econometria, né? Os 10 anos que eu fiquei 10 anos na Tendências também, né? Então esse ano eu estou completando 20 anos de carreira. E durante esse período eu trabalhei muito lá construindo modelos preditivos para Demand Planning, que é o que a For Intelligence faz hoje. Então, eu mudei um pouco o meu tipo de atuação, né, nesse mercado, mas eu trabalho com modelagem e previsão de demanda há 20 anos agora. E a decisão de empreender foi muito, depois de 10 anos trabalhando em ambiente de consultoria, a gente eu comecei com a ideia, né, de criar algum processo um pouco mais automático, mais eficiente, muito na esteira no advento de computação em nuvem, assim, né, na esteira do início ali da computação em nuvem no Brasil. Junto com computação em nuvem veio todo o ecossistema open source e antes esse tipo de projeto, de modelagem, a gente tinha que usar lá Stata e Views, MATLAB, né, os programinhas dedicados. Não tinha nenhuma automação, né, então era a gente ali, técnico, virando noite, muda um pouquinho do modelo, escreve um parâmetro na lousa, volta para o programa, mexe um pouquinho. E a gente não tinha força bruta computacional, né? Então, eu comecei a trabalhar com modelagem numa época que o pessoal falava que modelagem, estatística preditiva era uma arte. E por que era arte, né? Como você não tinha ferramental e nem poder computacional para fazer um processo que seja um pouco mais exaustivo, você tinha que saber antes exatamente quais caminhos você ia percorrer para tentar chegar no melhor modelo possível. Mas era um approach muito limitado, assim, né? E a gente descobriu o quanto era limitado quando a gente começou a trabalhar com um pouco mais de automação, AutoML, entender que, assim, sempre dá para você extrair um pouquinho mais, chegar com um modelo um pouco melhor, assim. E aí, ali em 2014, mais ou menos, eu ainda estava ali na consultoria,
vendo tudo que estava acontecendo em nuvem, em ecossistema open source, né? Comecei a programar em R naquela época ali. E aí falei, acho que tem uma forma mais eficiente de fazer. E o início da Fora Intelligence, eu sempre brinco que foi rasgando o manual do empreendedor, né? Que diz que primeiro você acha o problema que você quer resolver, aí você vai fazendo a engenharia reversa. Eu comecei a empreender resolvendo a minha dor pessoal, que era ficar virando noite e rodando o modelo na mão. E o início da Fora Intelligence foi muito na ideia... a gente nem conhecia formalmente o conceito de AutoML, de Machine Learning automático, mas a gente começou meio que construindo, fazendo AutoML para séries temporais, né? Que era basicamente automatizando os processos de construção dos modelos, né? Tuning de parâmetro, hiperparâmetro, quando a gente ia para os modelos não lineares ali. Então, a gente foi facão na mão e desbravando a mata, né? Eu acho que a gente, na Fora Intelligence, colocou, inclusive, uma das primeiras soluções comerciais de AutoML para séries temporais do mundo. Não tinha, né? As primeiras soluções de AutoML era só problema de classificação, não tinha nada para série temporal. E a gente conseguiu ali em 2018 colocar a primeira versão da nossa solução ali de pé. Então, esse foi o meu início como empreendedor. Cara, sensacional. Puta, já dá muita pergunta aí. Nessa jornada aí, a gente vai entrar um pouquinho talvez aqui no mais técnico, vamos até para o público também conhecer, nessa jornada entre a economia, a estatística mais clássica dos modelos aí, paramétricos, como que você colocou, até você chegar no machine learning mesmo e dar esse pulo do poder computacional, os outros tipos de modelo. Por si só já teve que ter uma adaptação, né? Você comentou aí da turma do R versus o Python, aí já tem que dar um pequeno ajuste, né? Nesse sentido. É interessante que durante meu mestrado eu explorei justamente essa junção entre previsão de séries temporais com machine learning. E aí, na ocasião, a gente fez um comparativo, né, das limitações. E o que você falou, de fato, assim, a tecnologia, de uma forma geral, ela vem avançando muito, né? E você ter toda essa pipeline de forma automatizada, desde a extração dos dados, da construção das características, do tuning dos modelos, hiperparâmetros, dos ensembles, né? A combinação das predições dele, isso em tempo real, posso ter colocado em produção, gera muito valor, né, na ponta. Né? Se for fazer manual, é um parto mesmo. É impossível. Né? Você vai ter que trabalhar com muito menos modelos, testar muito menos coisa, né? Não tem muito jeito. E o valor no final do dia para a sua carteira de clientes, já pegando esse gancho aí, de ter esses modelos, essa engine aí, esse motor que faça esse machine learning de forma automatizada, qual que é o principal KPI de negócio quando você está nessa mesa de negociação como a Ambev, por exemplo, que vocês comentaram? Aonde que mexe o ponteiro? Quando você vai conversar com o vice-presidente de Supply Chain Planning ali, que é o seu cliente? Acho que a gente tem 3 grandes pilares de valor que a gente entrega. E que é o mais quantificável, é a acurácia. Né? Então, no final das contas, a gente começou a Fora Intelligence preocupado em entregar a melhor acurácia possível de forma totalmente agnóstica, né? Sem apego com o modelo estatístico tradicional ou de aprendizado de máquina. E isso é uma coisa que a gente aprendeu fazendo por muito tempo para muitos clientes. Assim, cada problema tem a sua solução ideal. Você vai ter um problema que não adianta você gastar bala com um super modelo mirabolante, você vai ter um modelo simples, Arima ali, que vai entregar uma baita acurácia e vai entregar explicabilidade. Então, a ideia ali foi a gente garantir que, independente se eu estou projetando a venda dessa xícara, o preço de uma commodity ou, sei lá, o consumo de energia elétrica, para cada problema, de forma totalmente agnóstica, a gente vai chegar no modelo que te entregue a melhor acurácia possível. Sempre fora da amostra, né? Não o fit do modelo. Acho que vocês têm traquejo com isso, sabem do que eu estou falando, né? E aí, nesse sentido, tem uma coisa muito importante, que é as premissas para as variáveis exógenas. Né? Então, eu descobri que essa xícara, a venda dessa xícara depende de renda na cidade de São Paulo. Eu tenho que ter uma boa premissa para a renda na cidade de São Paulo se eu quiser prever bem a venda dessa xícara. E por isso que a gente, desde o começo, investiu nessa área de pesquisa econômica, que é, no final das contas, quem vai gerar todas as premissas, né, as projeções para as premissas que a gente traz para os modelos. Né? Então, não só variáveis econômicas, e hoje a gente está olhando muito a variável climática. Né? A gente trabalha muito com FMCG, Fast Moving Consumer Goods, né? E aí para esse tipo de bem, né? Alimentos, bebidas, higiene, beleza, clima é quase tão importante como economia. Né? E aí, voltando para a pergunta original,
KPI, que é uma coisa que eu consigo ser traqueável, é a acurácia, né? Então, em geral, eu entro prometendo um ganho de acurácia frente ao que o cliente tem. Isso a gente já industrializou totalmente, né? E aí, trazendo para o momento que a gente está, o desafio que a gente está agora, né, com IA generativa, LLM, é trazer a parte de explicabilidade. A gente serve os nossos clientes em desafios mais estratégicos do que operacionais. Não por limitação da tecnologia, porque hoje a nossa plataforma poderia servir, por exemplo, para fazer abastecimento de gôndola, né? Um forecast ali muito, muito operacional, diário por produto. Mas a gente vem de servir as empresas em desafios mais estratégicos, onde eu fiz toda a minha carreira e onde a gente conseguiu os primeiros contratos, né? E para o tipo de desafio que a gente atende, explicabilidade é muito importante. É tão importante quanto a acurácia, né? Você vai ter que explicar o porquê que o modelo está dando um determinado resultado, o porquê que uma determinada sensibilidade que você pegou é aquilo. E isso era uma coisa que até hoje, a explicabilidade você só conseguia trazer com humanos, né? E não mais. Então, acho que a grande fronteira que a gente está tentando derrubar aqui com o uso de IA é trazer, a partir de todo o trabalho quantitativo que a gente faz nos modelos, a partir de todos os cenários econômicos, climáticos que a gente monitora, é trazer embutido dentro da plataforma toda essa perna de explicabilidade. Sensacional, bacana demais. Tem uma derivada interessante dessa acurácia, talvez é uma felicidade aí na área que eu estou na Accenture, é a área de supply chain planning. Então, a gente tem também, eventualmente, aí, esse desenvolvimento, um time de preditiva que faz o desenvolvimento lá, nesse sentido. E aí, em geral, um pitch que sensibiliza bastante essa cadeira do diretor de planejamento de grandes corporações é o working capital, né? É o dinheiro parado em estoque. Exato. Isso aí. A acurácia que o Bruno comentou, no final do dia eu consegui prever para uma malha logística, o SKU é o produto por localidade, qual que é a demanda, por exemplo, daquele produto naquela localidade. Isso reflete lá na ponta da cadeia quanto que eu preciso comprar e ter de estoque, quanto que eu vou ter estoque de segurança para aquilo ali. Então, a cerne do supply chain planning, a previsão de demanda. Total. Tem muito dinheiro na mesa. E você, e aí estoque, né? Você enxuga estoque de insumo e de produto acabado, né? Isso vai derivando outros benefícios, né, cara? Porque se eu prevejo o meu estoque, eu compro mais barato, para início de conversa. Eu planejo, eu compro mais barato, eu compro atacado. E apesar de inventário ser um ativo, né, na contabilidade, o inventário é custo. O inventário deprecia, ele estraga, ele tem depreciação dele. Então, é sempre um problema. Espaço é problema, depreciação é problema. Às vezes, um produto obsoleto, dinheiro rasgado, dinheiro perdido. Então, ter esse forecast acurado é um valor imenso para qualquer corporação. Depende do tamanho, depende da indústria. E com a explicabilidade, você ganha ainda mais confiança e escala para os seus clientes de adoção disso aí também, né? Porque eu acredito que você enfrente ainda alguma certa resistência em relação a modelos preditivos de alguns clientes. Você ainda vê essa resistência de... Cara, eu ouvi muito isso na minha startup. Falar, cara, isso é muito legal, IA é fabuloso, mas não é para mim. Puxa, ainda estou no papel, não vai servir aqui. Você ainda tem esse tipo de resistência, assim, meio que cultural em relação a modelos? Tem. Assim, está mudando bastante, mas acho que essa resistência ainda existe, né? E essa questão de trade-off entre acurácia e explicabilidade, né, ainda existe, mas é uma coisa que a gente está tentando realmente resolver, né, e extrair o máximo de explicabilidade do modelo que é ganhador do ponto de vista ali de acurácia, né? Mas uma coisa super comum, quando a gente colocou a primeira versão da plataforma no ar, né, a gente não deployava um modelo em produção, a gente dava uma lista, né, e o cliente escolhia o modelo que ele ia deployar, assim. E era muito comum o cliente acabar escolhendo um modelo muito subótimo, para não dizer assim, ruim, porque era um modelo linear, cujos parâmetros estavam mais alinhados com o modelo mental daquele cliente. De um ser humano, E aí a gente criou na plataforma uma funcionalidade chamada AI Selection, que é um deploy automático da melhor metodologia que a gente conseguiu para um determinado problema. Né? Em geral, é um ensemble. Né? Em geral, vai ser um ensemble. E a gente deixa o User Selection livre, porque ainda assim tem vários clientes que querem... Até por uma questão de compliance, né, e governança, às vezes o cliente tem que escolher um modelo e casar com aquele modelo por algum tempo. Isso é uma coisa que ainda acontece, né? Nem todos os clientes
hoje podem, por compliance, ficar trocando modelo a cada rodada de atualização, né? Para modelos que são mais, sei lá, atualização mensal. E isso foi uma forma de educar o mercado, né? Porque aí o AI Selection começa a sistematicamente bater o User Selection, né? E essa resistência vai sendo quebrada ali com o tempo. Mas é um exemplo, né? Isso é uma coisa que a gente enfrentou alguns anos atrás e a gente continua enfrentando bastante resistência. Eu acho que é normal, né? Se tem um processo de educação das pessoas irem se aculturando aí com metodologias um pouco mais sofisticadas, né? E é normal demorar um tempo para ganhar confiança, né? Legal. Eu acho que o desafio fica maior ainda. É necessário, com toda certeza, né? Mas quando se trata de metodologias mais sofisticadas, AutoML, porque no final do dia se torna uma caixinha preta, né? Depois de ter testado exaustivamente várias possibilidades, diferentes modelos, tuning de hiperparâmetros, a combinação da predição desses modelos e tal, mesmo que você tenha uma narrativa estatística muito bem sólida, embasada, na ponta ainda é o ser humano que vai tomar ação. E acho que ter essa camada de IA generativa para facilitar essa interpretabilidade da informação e o apoio da tomada de decisão, acho que de certo é valor para a ponta, para o cliente, né? E logo após esse processo ali que geralmente as áreas de planejamento passam, ainda tem as discussões com outras áreas, no comercial. Porque o comercial, o cara faz a previsão dele baseado no sentimento do mercado, né? Pô, o cara tá ligando ali literalmente pro cliente dele na ponta, ele sabe as variáveis aí que a gente está falando exógenas, as variáveis que não estão literalmente embutidas naquele processo, na produção fabril, por exemplo. Então ele conhece o sentimento do mercado. Então o cara vai lá e dá uma velha e boa marretada, né? Então, pô, você teve um trabalho danado de chegar naquela curaça e tal, e ver o comercial. Não, pô, pra mim você ia vender o dobro. Parece ser um desafio nesse sentido também. E assim, isso vai continuar acontecendo, né? E por vezes, até essa marretada, às vezes, ela é boa, assim, né? Você tem coisas que o modelo eventualmente não pega, né? Uma coisa que eu brinco bastante por conta do mercado que a gente atua, né? Fast Moving Consumer Goods, é o propaganda no BBB, né? Tipo assim... Não dá pra prever, né? Pode ser de fato. Eventualmente você pega uma coisa tipo isso, um patrocínio de um BBB, uma fazenda, um negócio. Pode ter um impacto brutal e que o modelo não vai pegar, né? E nesse momento de redes sociais, cara, às vezes é uma fala de um influencer. Isso. Às vezes, sem querer, desencadeia uma série de acontecimentos que mudam o mercado de um dia para o outro. Isso é imprevisível. O que a gente consegue fazer, né? Assim, a gente tem uma preocupação muito grande de preparar o nosso cliente para o que ele não controla, ajudar ele a cenarizar o que não controla, e aí economia e clima, e metrificar as alavancas que ele tem na mão. Aí é preço, né, e marketing. Mas em geral, assim, em grandes linhas, né? Você está falando canais, assim, influencer ou TV ou out of home, sei lá. Né? Aí a gente consegue, para um determinado produto, uma determinada região, entender qual tende a impactar mais. Mas você nunca sabe, né? Às vezes você tem, de fato, ali o cara da propaganda que fez um baita trabalho e teve um resultado absolutamente excepcional que o modelo não vai pegar. O que a gente está tentando fazer agora é trazer mais disciplina para a marretada. Então, a marretada ela acontece, né? Então, eu falei de 2 pilares importantes de valor, acurácia e explicabilidade, não falei o terceiro, que é a governança. Então, uma coisa que era super comum era a gente entregava o número que saía do modelo, o melhor modelo que a gente conseguiu gerar, e aí a gente perdia o tracking daquele negócio. O número ia sendo transformado dentro do cliente e 6 meses depois vinha o cliente reclamar que a acurácia estava horrível. Daí eu pegava o número que ele estava trabalhando, não tinha nada a ver com o número que saiu do modelo. Então, o que a gente está tentando fazer, até para trazer um pouco o processo de demand planning para dentro da plataforma e não a gente ser apenas um input ali no começo. Entendi. A gente criou o Workspaces, que é uma outra funcionalidade que basicamente cada cliente consegue customizar o seu processo de planejamento. Entendi. Você vai ter um baseline por produto e depois ele pode falar assim, olha, o meu processo, depois que sai aqui da área de planejamento, passa em marketing, depois passa em distribuição e depois tem que ter o aval do CEO. Certo.
você pode setar um fluxo totalmente personalizado e aí quando você termina a etapa, né, de criar o baseline, você manda para aprovação do marketing, por exemplo. Você permite que o marketing edite aquele número, mas sempre trazendo uma explicação. Estou editando porque eu vou fazer uma campanha em tal programa e acho que o resultado vai ser maior. E depois a gente consegue puxar um relatório, puxar todo o tracking de como aquele número foi criado, né, desde o baseline que saiu do modelo e até os ajustes que cada área ali foi fazendo, né? E a gente mantém o tracking depois de acurácia em cada atualização, tudo versionado. A gente mantém o tracking em cada um dos elos da cadeia, até para entender se esses pitacos, essas marretadas ajudaram ou atrapalharam. Sensacional. O que também é uma forma de, com o tempo, ir educando o cliente sobre o melhor processo, né? Sensacional. E a gente sai de puros modelos de machine learning estatístico para de fato uma plataforma, cara, engenharia, uma arquitetura de software que suporta o processo do cliente como um todo, né? Mas sabe o que eu acho curioso, cara? A gente está falando de explicabilidade e é super compreensível. Fala, cara, no modelo linear, se minha variável aumenta, minha saída também aumenta, isso é natural, todo mundo entende isso. E se de fato a gente começa a pegar modelos não lineares, faz um ensemble, combina output de modelos com um resultado final, fica humanamente muito complexo entender isso daí. E seres humanos começam a desconfiar do que eles não entendem. E é natural, você tem um modelo complexo, uma rede neural, você fala, cara, poxa, me deu esse resultado aqui, será que eu posso confiar ou não? Confio no resultado do modelo na minha intuição. E acho que é natural do ser humano. Mas o curioso é que hoje, com bons LLMs, tem poucas arquiteturas mais complexas do que um LLM, um transformer, que é humanamente inviável a gente assimilar o que acontece dentro de um modelo desse, e o pessoal acredita cegamente. E toma como verdade. Se o ChatGPT escreveu, é verdade. Se tá no Gemini, é verdade. Faz terapia, né? Exato, confia a vida. Confia a vida. Fala sobre problemas com a esposa, e aí confia no feedback. Então é curioso como que muda, assim. E no final das contas é aquilo, é a interface gráfica. Por ser conversacional, parece que é um ser humano do outro lado. Eu acho que tem um pouco desse viés cognitivo, psicológico, em você estar conversando e você perguntar, mas por que você acha isso? E vem uma resposta convincente. Constrói uma narrativa, né? A narrativa é muito importante. Exato, perfeito. E aí, Bruno, puxando para o segundo ponto, então está muito claro como você agrega valor com modelos de IA para os seus clientes. Perfeito, cara, tá dinheiro na veia. E você passou pelo boom da cloud, né? Acho que foi um momento para você pivotar ali. A gente tivemos outros grandes hypes, metaverso, NFTs, blockchain, etc. Estamos num novo hype agora dos LLMs, da IA, que até popularizou o termo de forma errônea, IA como um todo. E você comentou que está usando agora também LLMs para explicabilidade. Como que você combina essa parte de modelos preditivos com LLMs para os seus processos internos na For Intelligence? Você consegue tirar o uso dos seus próprios modelos ou de LLMs para ter maior competitividade interna, maior eficiência? Cada de ferreiro, o espeto é de ferro mesmo? Como é que vocês usam no dia a dia, cara? É mais ou menos. É mais ou menos. Assim, o tipo de modelo que a gente usa, em geral, não serve muito para prever a minha demanda. Certo. Claro. É um negócio um pouco diferente. O negócio vai funcionar muito bem com energia elétrica, bem de consumo, até bem de capital. Funciona numa escala muito grande. Mas vender assinatura de plataforma, as alavancas, elas são bem diferentes, né? Então, nesse sentido, a gente não tem uso da plataforma para prever a minha demanda. O que a gente tem, mas a gente usa LLM para outras coisas lá dentro. Perfeito. Né? Então, automatizar a apresentação, né? Tudo isso que antes era assim, era humano. A gente sempre teve uma camada de serviço colada com plataforma. Tem né? que ter. E, de novo, assim, muito por conta do público que a gente atende. Quanto mais operacional é o desafio, menos você demanda essa camada de serviço. É aquilo. Você coloca um modelo que ele vai se provar em 1 dia, 2 dias, 3 dias. É muito rápido para você criar confiança ou não naquele negócio. No tipo de desafio que a gente atende, mais estratégico, essa camada de serviço sempre foi ali muito importante. Então, o que a gente está usando hoje é para tirar peso um pouco do time, dar mais produtividade nessas tarefas que são da camada de serviço. E no futuro, no limite, e é isso embutido dentro do produto, a gente está fazendo um desenvolvimento interessante para trazer toda essa explicabilidade já, como eu falei, embutida dentro da plataforma. Tá? Em 2 contextos diferentes. Hoje a minha carteira tem 50% da minha receita vindo de produtos que são totalmente low touch, assinatura, dados, projeções e cenários econômicos, tá? Muito pouca customização, tudo que a gente faz ali é 1 para N, né? A gente tenta ter
a maior cobertura possível analítica, cobrir todos os setores da economia, cobrir clima em todas as regiões, basicamente, e criar ali produtos de assinatura em cima disso. Para essa área, o que a gente está gestando como produto é usar LLMs para fazer hiperpersonalização analítica. Então, eu já cubro todas as áreas, eu já tenho dados de tudo quanto é coisa. E por que eu tenho que colocar, e aí traz até uma discussão sobre o modelo de negócio que a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Por que hoje eu tenho que ter um pack de assinatura que é meio... Você pega tudo. Eu não tenho... É caro para eu customizar cliente a cliente, do ponto de vista analítico, né? Então, o cara assina tudo e ele vai recortar e pegar o que importa para ele lá. Conseguindo usar a IA para fazer hiperpersonalização a partir da pesquisa primária que a gente já faz, né? Reempacotar isso melhor no caso a caso, eu posso explorar outros modelos de monetização que não só o subscription, tá? Ou seja, hoje eu tenho todo o middle market que está completamente fora, eu não consigo atender middle market, porque o cara do middle market ele não quer pagar uma assinatura de 5 ou 10 mil reais por mês, mas ele vai pagar 50 mil, 60 mil para um relatório, uma análise de um problema, né? Eventualmente até mais, né? 50, 60 vão no ticket baixo. Mas deve ter empresa média que ainda contrata Accenture e paga bem mais caro que isso. Com certeza. E as outras consultorias, né? Mas assim, quando a dor está lá, ele vai pagar. Mas ele não vai pagar recorrente. Então, nessa parte desses produtos que a gente tem em low touch, a ideia é usar LLM para conseguir reempacotar caso a caso. Então, um exemplo prático, assim. O cara poder falar assim, olha, sou uma construtora média, trabalho com Minha Casa Minha Vida, tenho 60% de alavancagem, trabalho no sul de Tocantins, preciso expandir meu negócio para algum lugar, para onde eu vou, o que eu faço, né? Você tem uma análise customizada para esse tipo de situação. Isso é uma coisa que a gente vai conseguir entregar, porque todos os insumos que a gente precisa já estão lá. Só preciso de, né, um ferramental que consiga me ajudar a reempacotar esse negócio. Isso é 50% da minha receita. Os outros 50% são tickets muito mais altos, são muito menos clientes. É quando eu pego todo o dado do cliente e faço a parte de previsão de demanda, metrificação das alavancas e tal. E aí, a LLM aqui, a AI, vai entrar em duas etapas. Primeiro, ajudando a explicar o modelo, né? Então, falar assim, olha, eu rodei aqui 50 mil modelos alternativos, isso é uma coisa legal, né? Assim, para a gente chegar no modelo que foi ou no processo que foi o Champion, que em geral é um ensemble, né? A gente vai rodar milhares de modelos alternativos. O processo de rodar milhares de modelos traz muito conhecimento, né? Porque eventualmente tem uma variável que não entrou no modelo final, mas que vários outros modelos ela apareceu, tem alguma coisa ali, né? Mas ela eventualmente não sobreviveu. Mas a gente conseguir tirar a inteligência de todo o processo de modelagem e explicar um pouco esses condicionantes, as alavancas, né? E o próximo passo é conectar com toda essa outra parte de research que a gente faz e aí explicar o cenário para a alavanca, né? Ou o cenário para o... Então, descobrir que venda de uma cerveja específica em São Paulo depende de, sei lá, renda ou emprego, né? Uma coisa é eu explicar para o cliente que emprego é uma variável importante. Outra coisa é eu falar o cenário de emprego para aquela região de forma automática. Então, um pouco essas são os usos das aplicações que a gente está desenvolvendo para o nosso produto. Cara, sensacional. Aqui dá muita pergunta. Eu tenho uma boa em cima disso. Vai lá, depois eu posto. Você falou sobre serviço, né? Se a sua plataforma tem uma camada de serviço, assim, negociavelmente, você vai ter que ter sempre. Eu acho que muitas plataformas têm, muitas deveriam ter, né? Não tem, mas deveriam ter. Como que você vê com esse advento desses LLMs que permite essa hiperpersonalização e uma entrega em escala que antes não era possível? Cara, como você vê o mercado de serviço mudando? Assim? Qual é o futuro que você sente? Como as coisas vão mudar e já estão mudando nesse sentido? Acho que tem uma convergência total entre serviço e software agora, né? Até a brincadeira que a gente fez do novo SaaS, né? Services as a Software. Né? E por quê, assim? O melhor designer do planeta, né? Que vai fazer a melhor jornada SaaS, que é entra aqui, clica aqui. Nenhuma jornada é páreo para uma boa e velha linguagem natural. Em termos de facilidade de uso, conveniência de uso. Nada bate você pedir alguma coisa e receber alguma coisa. Né? Então, é uma coisa muito doida, porque assim, o software,
a entrega do software ela vai ter mais cara de serviço, cada vez mais cara de serviço. Só que feita por uma máquina, né, e não feita por um humano. Então, eu acho que é para ir para onde a coisa está indo. Outra coisa interessante, né? Um dos pilares fundamentais do SaaS, que era a recorrência, né? E muito, quando você fala de serviço, você pode ter serviço recorrente, mas, em geral, você tem menos recorrência, né? Em serviço, você vende mais spot, justamente porque os tickets são altos, cobre, né, o custo, a personalização, você consegue tirar uma margem boa. E agora, você entregando software com cara e forma de entrega mais parecida com o serviço, você também vai poder explorar outras formas de monetização, eventualmente vendas pontuais, que você não vai ter a previsibilidade do SaaS, mas você pode ter escalabilidade e a margem do SaaS em coisas pontuais. E aí abre um mercado endereçável, no nosso caso, né, muito grande, que é middle market. Hoje eu não consigo atender middle market porque o cara não vai pagar o ticket que eu cobro para fazer uma personalização para ele. Ele também não quer pagar uma assinatura que não é barata, né? A assinatura do nosso software vai que é totalmente low touch, vai de 5 a 10 mil, né? Ticket, quando a gente vai para a parte inteligente de mercado, multiplica isso em muitas vezes, né? Então, a gente sempre teve interesse de ir para middle market, mas não tinha fit, não tinha encaixe. E eu acho que com esse desenvolvimento adicional que a gente está colocando, abre, pelo menos assim, pegar uma empresa de 300, 400, 500 milhões de faturamento, 100 a 500 milhões de faturamento, que hoje eu não tenho nenhuma na carteira, né? Isso aí já é um mercado gigantesco do nosso produto. Tá? Excelente. Cara, nessa linha ainda do serviço, que eu acho que conecta muito até com o mote do podcast como um todo, nos outros 50% que ele comentou, que tem um ticket maior, grandes empresas, onde os projetos são de previsão de demanda, não adianta você ter um core, um AutoML que vai te cuspir no final do dia, a melhor previsão estatisticamente comprovada, se você não tem uma camada de serviço que consegue fazer essa ponte, consegue sentar na mesa do diretor de planejamento e traduzir, que tenha o LLM e consiga abaixar a guarda dos planejadores e confiar naquela previsão, né? Então, acho que nesse sentido aí tem muito a ser explorado ainda nesse consulting as a service. E eu acho que, fora o ponto que você colocou do middle market, que eu acho super interessante para o negócio da Fora Intelligence, tem uma democratização do que hoje a gente consegue vender nesse high ticket de estratégia, de fato de construção desse portfólio, segmentação de produto, as questões próprias de distribuição, que vem tudo na sequência desse planejamento de demanda. Quando você consegue comoditizar isso e fazer um one para N, um para muitos, né, dentro de um LLM, esse conhecimento, que no final do dia é isso, é o capital intelectual que está sendo agora, era tácito, se tornou explícito, e você consegue botar ele na ponta, né? Então, cara, isso é o terror e a grande oportunidade da consultoria como um todo, né? As Big Fours, como em geral, estão tendo essa discussão super quente, né? O que vai virar o meu serviço agora? Eu vou 100% para o software, de fato, eu faço esse um para muitos, eu coloco o meu capital intelectual dentro desses modelos, ou eu vou construir plataformas, eventualmente. Então, você tem uma discussão super rica acontecendo no mercado sobre isso aí. Global. Muito bacana. A gente passou, então, por valor no cliente, como a Fora Intelligence gera o valor no cliente, quais são os ponteiros que, de fato, o produto e o serviço de vocês hoje atuam. A gente olhou para dentro de casa, ou seja, da Fora Intelligence, onde vocês estão aplicando IA para gerar valor nas operações da Fora Intelligence. E a última ponta, que eu acho que vai ser super rico também, é a gente olhar para os investidores, né? Como é que é esse pitch? Conta pra gente aí, Bruno. Cara, quando você chegou lá para a turma do Bradesco para fazer o pitch de visão, sei que, obviamente, esse playbook, como a gente estava falando, mudou várias vezes, mas conta pra gente, como é que essa cadeira esquenta aí? Bom, 5 anos, né? Mas parece... Foi uma geração, assim, né? Uns 50. Era outro mundo, né? Assim, não se falava de IA generativa. Era um mundo em que a gente estava muito naquela coisa de data science, né? Automatização de processos analíticos. E a gente entrou muito com um discurso mesmo de democratizar e de fazer um processo que fosse mais agnóstico e não tão dependente de pessoas, né? Eu acho que a tecnologia mudou, mas acho que o pitch hoje aqui ainda é um pouco parecido, né? Lá atrás era a parte quantitativa da coisa,
Antes eu era um analista que ficava virando 3 noites lá para chegar no modelo mais ou menos, e agora eu vou conseguir jogar dado na ponta e chegar no modelo muito melhor de forma totalmente automática. Então, o pitch que conquistou os investidores lá atrás foi um pouco esse, né? Foi automatizar todo esse processo, e automatizando a gente também poderia democratizar. Tá? A gente automatizou, não democratizou. Tá? Por quê? Por conta da explicabilidade. A gente tentou democratizar, que era assim, vamos vender a ticket muito mais baixo, vender para todo mundo, mas a parte da explicabilidade é realmente uma barreira mesmo. Assim, né? O cara olha lá, ainda que seja totalmente no code a plataforma, não é que é low code, é no code. Mas ainda tem uma coisa lá que é parâmetro, tem uma coisa que é um modelo, isso assusta. Né? O cara de negócio, a gente sempre quis vender para áreas de negócio, né? E não para CTO e Data Science. E isso sempre assustou bastante. Eu acho que agora a gente tem a oportunidade de democratizar de fato, que é trazer, né, para esse mesmo nível de escalabilidade toda a parte de explicação e explicabilidade. Né? O que eu vou trazer para atualizar o pitch atual. Tá? A gente fez um primeiro movimento, como vocês comentaram no começo, né? A gente fez a aquisição de 2 áreas de negócio, de uma consultoria super tradicional, a maior consultoria econômica da América Latina, 30 anos de mercado, né? Uma empresa que tem contratos muito resilientes, tem um nível de relacionamento muito bom, tem a confiança dos clientes. Né? Tem uma fala de um dos sócios da Sequoia, que ele fala trust is more important than product in this point of time. Falou assim, qualquer produto de IA é tudo nascente, nenhum é bom pra caramba. Tá todo mundo explorando, tateando, cada um, né, tentando uma coisa diferente. O importante agora é você ter a confiança dos seus clientes e você ser a empresa eleita para levar os clientes em todo esse processo de transformação, né, de uma coisa que era mais intensiva em SaaS tradicional ou em serviço para uma coisa para esse mundo agêntico que é para onde a gente está indo. Tá? Então, um pouco da tese que a gente desenvolveu ali com as áreas de negócio que a gente comprou ali da LCI, que a gente quer replicar agora, comprar confiança e expertise, sistematizar essa expertise e levar a transformação dessa carteira. Né? Então, o pitch que a gente está fazendo agora é muito mais de consolidação e de roll-up, né? Ou seja, a gente partir de uma base tecnológica que a gente criou, que está super robusta, né? A gente colocou uma plataforma grande de serviço em cima, né? Que foi essas operações que a gente comprou agora. E agora a ideia é trazer outras empresas de serviço, né? E que a gente possa aumentar a densidade tecnológica e atender a carteira atual com uma oferta que ela vai ser cada vez mais intensiva em software, né? Obviamente tem uma curva de alguns clientes que são mais low touch vão migrar mais rápido, outros clientes que são mais high touch vão continuar eventualmente indefinidamente com uma camada de serviço, mas a ideia é pegar essas operações de serviço consultoria que tem relativamente baixo valor de equity, estão com um problemão, né? Porque tem ali uma boa carteira, mas é difícil continuar as it is, né? E trazer para a plataforma, aumentar a densidade tecnológica, aumentar a margem, né? E dar uma repaginada nessas operações mais tradicionais. Então, isso é um pouco do que a gente está buscando nesse momento. A gente está na pista para fazer captação, mas para trazer aqui uma tese de consolidação e roll-up. Diferente do que a gente fez lá atrás, que era muito pegar capital para desenvolvimento, né? Que hoje a gente não precisa de tanto, eu já tenho capacidade de sustentar o meu próprio desenvolvimento, e lá era desenvolvimento e crescimento orgânico, né? Aqui é muito mais consolidação e crescimento inorgânico. Outro momento de companhia, sensacional. Pode falar. Cara, é interessante também, porque assim, você deixou claro qual seu plano de investimento nos próximos anos, sua estratégia de crescimento aqui, através de M&As, enfim, absorver essas carteiras de clientes bem estabelecidas. Só que a gente vive num momento, assim, de muita euforia em relação à tecnologia e IA, principalmente. Vocês têm uma expertise muito grande de IA. Cara, como que é falar não para essas coisas? Assim? Como que você escolhe onde você vai investir, sendo que tem um monte de objeto brilhante por aí, muitos deles com certeza não vão ser diamantes, vão ser pedaços de plástico, de vidro, refletindo o sol ali. Cara, como que é seu processo
mental e racional de priorização, de falar, legal, tem coisa brilhante ali, mas eu vou usar para o que me serve, para o que me atende, eu tenho um benefício claro para o meu cliente aqui, vou ignorar o barulho, cara, eu vou focar numa estratégia que é muito mais tradicional, né? Do que como o mercado hoje está apontando para essa revolução dos agentes de IA, por exemplo. Como que é seu modelo mental, cara, para se manter livre desse buzz todo, desse hype, desse ruído que tem lá fora? Eu acho que assim, eu aprendi a duras penas, né, tomando muito na cabeça, assim, eu, assim, não é da minha natureza ser a pessoa mais focada do planeta. Eu acho que assim, como empreendedor, né, como CEO, eu acho que as minhas melhores características é visão, culhão e resiliência. Né? Assim, coragem de apostar, ter uma boa visão e ter resiliência. Mas eu sempre dependi de ter executivos perto de mim que fossem mais... que tivessem mais foco, né? Que tivessem mais disciplina. Resiliência e disciplina são coisas razoavelmente diferentes. Né? E a gente foi aprendendo, tomando na cabeça mesmo, fazendo a aposta errada. Né? E eu acho que hoje em dia a gente tem muita clareza de para onde o negócio tem que ir. Né? Eu acho que, inclusive, eu falei de destravar a middle market. Não é uma coisa que a gente vai fazer nos próximos 2 anos. Né? Então, a ideia agora é terminar de fazer esse processo de consolidação, desenvolver muito bem essas soluções para a enterprise, amadurecer elas no enterprise, e aí quando realmente esse negócio estiver pronto, porque atacar middle market é caro também, né? Marketing pra caramba, é outro tipo de... Exato. E aí, no momento adequado, fazer isso, né? E o processo foi tomando na cabeça e trazendo governança, né? Tem conselho, tem outras instâncias em que a gente tem que validar a estratégia e focar na execução. Né? Legal. Você conseguiria compartilhar com a gente aí alguma dessas tomadas na cabeça aí para o pessoal aprender aí com seus erros também? Eu vou até complementar, cara. Porque imagina um founder que está começando agora que não tomou na cabeça ainda. Que você consegue trazer alguma dica assim mais prática? Como que esse cara pode evitar tomar tanto na cabeça? Que ele vai tomar de outras formas, mas tem alguma que você conseguiria trazer? Acho que e muito em cima desse momento que a gente vive de muito barulho, muito ruído. E talvez até do ponto de vista de founders que querem empreender com IA e de investidores anjos, até alguns VCs ali que também, enfim, talvez estejam tomando decisões muito arriscadas agora com dinheiro, com capital, porque de fato o negócio está aquecido demais. Qual que é a sua visão nesse sentido, cara? Cara, eu acho que assim, para o empreendedor é muito importante saber se você é criador ou executor, assim, são perfis diferentes. Se você vai entrar, se você é um cara mais criador, menos executor, mas criador, assim, tá mirando fazer um early exit, eventualmente você faz umas apostas mais malucas, mais arriscadas, e aí se deu errado, você também não perdeu muito, algum investidor perdeu alguma coisa, deu certo, você vende rápido, né, e sai rápido do negócio. Se a pessoa pode se dar o luxo de fazer uma aposta dessa, isso é um caminho. Se você tiver um perfil mais executor e estiver mirando de fato construir um negócio, né, e não só entrar na hype, mas de fato viver disso, né, pagar suas contas e pagar a escola do filho com, né, o que sai da sua empresa, assim, aí você precisa ter muito mais foco, de fato, né, não ficar... de fato ter muito mais disciplina financeira, né, e aguentar ter muita resiliência, assim, porque vida de empreendedor é realmente difícil, assim. Então, no Brasil, para qualquer um que queira entrar e começar a empreender, minha principal dica é pensa de novo, né? Não estou falando para não fazer. Eu né, pós-for intelligence algum dia, eu provavelmente vou empreender de novo, assim, porque está no meu DNA, eu gosto. Eu gosto muito dessas coisas de do it yourself em qualquer âmbito da vida, construir coisa em casa, cuidar de horta, abrir coisa e mexer dentro. Então, empreender é uma forma de fazer isso também, assim, né? Você ter uma ideia e tirar a ideia da cabeça e construir. Mas é muito difícil. Então, assim, se alguém quiser empreender mais por hype ou porque parece legal, não faça, né? E se de fato estiver disposto a passar por toda a jornada, mais do que nunca agora, muita disciplina, né? Muita disciplina financeira. E foco em construção de valor, né?
Boa, ótimo. A gente tem uma pergunta aqui que a gente até conversou antes, sobre, é mais existencial, né? No mercado a gente tem visto vários sabores, né? Sobre cenários aí apocalípticos do futuro da IA, impactos aí socioeconômicos em diversos âmbitos, seja na educação, o que vai ser de fato a educação formal daqui em diante, com as LLMs disponíveis na palma da mão, seja no próprio mercado de trabalho, na reinvenção dos processos, na automação dos processos. Então, parte, de fato, aí do workforce em geral, da força de trabalho, vai ser modificada, a revolução que está acontecendo. Como tem gente que na outra ponta totalmente incrédulo ainda, super cético, que é um NFT, é uma onda que vai passar, que não vai trazer valor nenhum nesse sentido. E para você, no momento que você está vivendo dentro da For Intelligence, com a aquisição da LCA, que você colocou até a fala do sócio sobre confiança, né, especificamente. Importante reforçar, 2 áreas de negócio. A LCA continua independente, lá tem nada a ver com a gente. Boa. 2 áreas de negócio, macroeconômica e marketing intel. Perfeito. Como que você vê esse futuro entre ter melhores modelos? O futuro vai pertencer a quem? Quem tem os melhores modelos de LLM, as Big Techs, que estão numa corrida em frenesi com o mercado botando dinheiro, ou quem do outro lado tem conhecimento técnico aprofundado, tem dados curados, tem esse embasamento, esse rigor, essa confiança que você trouxe aí dos clientes com esse movimento que vocês fizeram agora? Bom, eu acredito muito que, assim como a inteligência humana, a inteligência artificial especializada performa melhor do que uma genérica. Então, acho que na camada de aplicação a gente tem oportunidades infinitas para empreendedores pegarem a infraestrutura de modelo mesmo, né, e mesmo infraestrutura física, e usar seu conhecimento, né, fazer a junção do seu conhecimento específico com toda essa infraestrutura para criar soluções muito específicas. Eu acho que aí é onde dá para brigar. Mas essa camada de infraestrutura eles vão continuar acumulando muito poder, né? No final das contas, o planeta inteiro, todas essas camadas de aplicação, todas as aplicações que foram ser criadas vão ser criadas em cima de meia dúzia de provedores, né? Então acho que esse jogo está ganho, né? Mas eu acho que ele não é suficiente, né? Então você pega qualquer modelo desses, ele é treinado com muito dado e, consequentemente, com muito ruído. Quando você vai usar ele para uma aplicação específica, ele vai necessariamente carregar um conhecimento que não tem nada a ver, que eventualmente vai até atrapalhar na hora de dar resposta. Então, essa camada de post-training e a forma que você faz o post-training, né, a forma que você sistematiza o seu conhecimento, cria suas ontologias, eu acho que isso é o que vai fazer mais diferença na hora da gente fazer aplicações vencedoras, né? E aí eu acho que tem espaço infinito ainda, assim, tá? Tem muito pouca solução boa, né? E muito espaço para criação e aperfeiçoamento de soluções aí. Cara, excelente, muito bom. E para o usuário final tem algumas possibilidades hoje, assim, nesse caminho, né? O fine tuning é uma possibilidade. Então, pegar o modelo open source e eu refinar ele para meu objetivo de negócio. Só que fine tuning ainda é caro, também precisa de muitos dados. E mal ou bem ainda é um resultado, assim, meio tentativa e erro. Não existe receita. Apesar de existir LoRa, que o LoRa tem técnicas de fine tuning, mas o resultado final é bem imprevisível. Então, você não consegue controlar muito como funciona, se ele vai esquecer dados importantes ou não. Ainda tem um pouco de arte, como foi a estatística no passado, né? Tem um quê de arte em cima disso. Não está tão sistematizado para fazer um fine tuning. Treinar modelo do zero, acho que não faz sentido para ninguém. Não. Fazer o pré-treino não faz sentido. E o que a gente tem hoje, que de fato traz muito valor, é o aprendizado por contexto, né? O in-context learning, seja através de um RAG, um RAG, onde você faz uma busca semântica, traz o contexto necessário, através de uma query em dados estruturados. Acho que mora um valor muito grande hoje em fazer com que esses grandes modelos que têm todo esse conhecimento, esse ruído compactado dentro dos pesos da rede neural, ele saiba exatamente do que a gente está falando. E a melhor forma de fazer com que ele saiba é dando contexto para ele na janela de trabalho, na working memory dele ali, na memória de trabalho. Só que é isso, para você passar um bom contexto para o seu modelo, você precisa ter bons dados. Dados curados, dados atualizados,
dados confiáveis. E não basta ter dados confiáveis, tem que saber a melhor forma de encontrar qual dado relevante dentro da sua base de dados confiáveis e passar da melhor forma possível para o seu modelo para que ele seja eficiente e acurado e que você tenha uma certa explicabilidade. Ou esse tracking. Da mesma forma que na sua plataforma você tem um tracking de versionamento, de alterações dentro do planejamento, cara, é muito importante ter um tracking de versionamento dos dados também. Porque se hoje, pensando aqui numa aplicação comercial comum, há perguntas frequentes sobre o meu produto, e meu produto hoje custa... O seu ticket é 10 mil reais, tem um chatbot que responde sobre isso. Cara, se amanhã, por algum motivo, ele passou a responder 15 ao invés de 10, por quê? Mudou a base de conhecimento? Cara, se mudou, quem mudou, quando mudou, por que mudou? Então, assim, para mim, dados... O modelo é tão bom quanto os dados que ele recebe, seja lá o tipo de modelo que ele for. Quando a gente fala de LLMs, o dado que ele recebe é o contexto que a gente passa para ele. Então a gente tem que manter isso, acho que, muito claro na mente de todo mundo. Teve um termo que o Bruno usou aí de ontologias, que também acho que casa super bem com essa temática aí do In-Context Learning, adicional ao In-Context Learning, no sentido de sistematizar a informação, né? Que ele muito bem explicou. Muita coisa tem sido feita, já testada, pública, da diferença de performance. Você ter essa base de conhecimento com grafos, né? Muito se fala, de fato, para além do dado não estruturado, do vector DB ali, que você faz a transformação, faz a busca por similaridade, você ter essas ontologias, o pulo de performance é absurdo. E eu acho que nessa junção, que a gente está falando de aplicação para o negócio, que é a avenida de exploração, as grandes corporações, elas estão sentadas literalmente numa mina de ouro, né? Super. O que a gente falava lá atrás de o dado é o novo petróleo, eu acho que ele nunca foi mais real do que no momento que a gente está vivendo. Então, hoje esse dado parado lá dentro é OPEX para o DRE da companhia. E se a gente conseguir, de fato, as corporações de uma forma geral, seja por empreendedorismo, seja por consultoria, ou seja desenvolvimento interno, sistematizar eles, curar os dados, preparar essa camada semântica de uma forma que os modelos consigam consumir, isso se torna um ativo. E os problemas ali são problemas, principalmente de grandes corporações que estão na carteira hoje da Foreign Intelligence, como a ABI, você pega as grandes do ramo financeiro, Santander, etc., Bradesco, são problemas que são cross-indústrias, contas a pagar, por exemplo. O back-office de finanças, contabilidade em geral. Então, assim, cara, esse conhecimento, e aí volta o ponto que a gente estava falando lá do Consulting as a Service, no limite, você vai ter processos de manutenção, que a gente falou junto com o Rafael Linchowski no último episódio, o conhecimento fabril, de fato. Cara, isso tudo está nos RPs das grandes companhias, né? Está dentro daqueles legados. E nesse contexto, uma coisa interessante, assim, nessas camadas de aplicação de agora especialistas passam a ser desenvolvedores sem saber programar uma linha de código, né? Que ele vai ser o cultivador ou o lapidador da ontologia, né? Vai ser aquela pessoa que tem um conhecimento muito específico, ela vai ter que traduzir esse conhecimento de uma forma que a máquina possa aprender, né? É um pouco do que a gente está tentando fazer lá, assim. Legal. Bacana. E eu trabalhei muitos anos com petróleo, e essa comparação de dados com petróleo ela é muito bonita, porque assim como o petróleo, os dados têm muito valor, mas também são difíceis de extrair, né? Um poço de petróleo está lá, né, combustível fóssil, no fundo do mar, muitas vezes, com uma camada de sal imensa que você não consegue perfurar, e você acessa esses dados. Uma vez que você acessa, você tem outro desafio. O cara tem um dado aqui, acessei, extraí, mas ele não é bom, não serve para nada. Eu preciso refinar ele. Então, tem toda uma cadeia de valor que o petróleo passa até ser um combustível ou virar um lubrificante, que o dado também passa, né? Então, essa comparação ela é incrível, ela é linda. E, de fato, o que deixa ela mais bonita hoje é que a gente consegue usar a própria IA em todo esse processo. Então, por que não usar a IA para te ajudar a extrair esses dados, para entender, para extrair, prepará-los e refiná-los para o uso final? Ou até como o próprio Bruno comentou, uma vez que eu tenho ele já pronto para uso e já refinado, explicar e tirar ainda mais valor do que já tem, valor intrínseco naturalmente. Então a gente vive um momento de muita revolução de fato, e quem tem conhecimento de negócio, de indústrias específicas e tem adaptabilidade suficiente para correr atrás de novos conhecimentos em relação à IA e consegue aplicar e juntar esses dois mundos, cara, isso está sendo o grande game changer da nossa década aí, porque, de fato, o mundo está em revolução e essas pessoas preparadas vão liderar
onda de negócios em todo mundo. Excelente. Muito bom, meu caro. Aqui, acho que de perguntas que eu tinha, exauri todas. Acho que o papo foi excelente. Tem mais algum ponto que você queria trazer? Deixar um recado pro pessoal. Eu tinha falado aqui, né, de quem quiser empreender, pensa 2 vezes, mas assim, empreendam, né? Tem muita oportunidade, né? Só ter bastante resiliência e vai para cima, porque eu acho que assim, a gente está vivendo, de fato, um momento de muita oportunidade, né? O ferramental hoje que um novo empreendedor tem na mão para começar, desde que entenda as regras do jogo, né, é fantástico, assim, é fenomenal. E agora eu acho que dá para fazer uns negócios. Quando eu comecei a empreender, tinha o conceito lá, tem, né, de Lean Startup. Mas eu acho que agora dá para ser Lean de verdade, assim, né? Com AI, eu acho que dá para começar negócios com custo muito baixo, muito eficientes. E é isso. Então, tem que dar as caras, né, e ir para cima, que tem muita coisa para ser feita aí. Cara, muito obrigado. Como a gente falou no começo, a ideia é ter pessoas como você aqui, que vivem, que sofrem, sabe, que se beneficiam de aplicações de IA de verdade. O mercado, infelizmente, está saturado com informação vazia, muito ruído, muita desinformação como um todo. Cara, é um prazer imenso te receber aqui, para bater um papo com o pessoal, com a gente aprende muito também. Cada conversa que a gente recebe, vai ser sempre bem-vindo para voltar. Pessoal, foi um prazer receber o Bruno, prazer ter vocês aqui com a gente. Fiquem ligados, nos próximos episódios vamos receber outros grandes líderes de AI da nosso país. Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal.